Alguns dias após o incidente na feira, a atmosfera voltou ao normal. Dona Yara conseguia vender sem medo. Os outros feirantes também pareciam mais aliviados. Começaram a brincar novamente, ligaram seus radinhos e anunciavam suas mercadorias cantarolando. Mas por trás dessa calma havia uma apreensão que não tinha desaparecido completamente. Porque, embora o cabo Danilo tivesse sido levado pela corregedoria da Polícia Militar, muitos sabiam que ele tinha costas quentes, proteção de gente de patente mais alta, e que talvez não deixassem barato. Dona Yara tentava afastar essa ansiedade. Eu só quero trabalhar, não estou procurando inimigos, disse ela a Rafael, enquanto arrumava os tomates. Rafael assentiu. Eu entendo, Dona Yara. Mas mesmo que o inimigo apareça, não estamos sozinhos. Todos os feirantes aqui estão unidos. Essa frase era simples, mas cheia de significado. Desde o incidente, os feirantes começaram a se ajudar. Eles criaram um pequeno grupo no WhatsApp para se avisarem mutuamente se algum policial corrupto aparecesse. Eles também fizeram uma vaquinha para melhorar a iluminação da feira e instalaram um sistema improvisado de CFTV, circuito fechado de televisão, com celulares velhos conectados a uma pequena tela na lanchonete do seu Damião. Mas essa tranquilidade não durou muito. O retorno das sombras do passado. Naquela noite, um vento frio soprava ao redor da feira. Apenas algumas barracas ainda estavam abertas. Na lanchonete do seu Damião, Rafael e outros 2 feirantes conversavam trivialidades enquanto esperavam o último cliente. A luz fluorescente piscava. O som dos grilos vinha do matagal dos fundos. Alguma notícia do Danilo? Perguntou um deles. Rafael deu de ombros. Disseram na corregedoria que ele está sendo interrogado na delegacia regional. Mas, sabe como é, não dá para saber no que vai dar. Mal tiveram tempo de continuar a conversa quando, de repente, vindo da rua, ouviram o som de motocicletas. 3 motos grandes pararam na entrada da feira. 3 homens desceram, vestindo jaquetas pretas, capacetes fechados, e um deles carregava um pedaço de vergalhão. Seu Damião instintivamente apagou a luz da lanchonete. Rafael levantou-se imediatamente. Seu instinto lhe dizia que não eram visitantes comuns. Um deles tirou o capacete. Era um rosto que nunca tinham visto na feira, mas seu jeito de falar era claro, duro e cheio de ameaça. Onde está a Dona Yara? Ele perguntou em tom frio. Rafael soube na hora. Não era coincidência. Por que está procurando por ela? Não faça muitas perguntas. Mande ela sair. Senão, eu ponho essa barraca dela abaixo. Rafael tentou manter a calma. A Dona Yara já foi para casa. A feira também já fechou. Se tiver algum assunto, volte amanhã de manhã. Mas o homem o encarou fixamente. Ah, você é o heróizinho, não é? Rafael, certo? Rafael ficou chocado. Eles não deveriam saber seu nome, a menos que alguém tivesse espalhado a notícia. A má notícia no meio da noite. Na manhã seguinte, a feira estava um caos. Várias barracas na parte de trás estavam danificadas. Legumes e sacos de arroz espalhados. Vidro quebrado por toda parte. O sistema de CFTV improvisado também havia sumido. Dona Yara ficou paralisada em frente à sua barraca. Seu local de trabalho estava parcialmente destruído. Restos de tomates e pimentas estavam espalhados pelo chão. Ela sabia que não fora um assalto. Era uma mensagem. Dona Yara, parece que é retaliação, disse Rafael em voz baixa. Dona Yara respirou fundo, pesadamente. Eu não pensei que eles teriam essa coragem. Naquele dia, o inspetor Fábio, da Polícia Civil, apareceu novamente. Seu rosto parecia mais tenso do que antes. Nós já suspeitávamos que isso fosse acontecer, Dona Yara, disse ele. O Danilo está sendo investigado, sim, mas ele tem conhecidos lá fora que podem ter se sentido incomodados. Então eles podem nos aterrorizar quando bem entendem, inspetor? Perguntou Rafael, irritado. Não, e nós vamos atrás deles.
Mas precisamos da ajuda da comunidade para denunciar rapidamente qualquer coisa suspeita, respondeu Fábio. Ele então deu um número de contato especial que poderia ser usado a qualquer hora. No entanto, em meio ao medo, algo inesperado aconteceu. O espírito dos feirantes ficou ainda mais forte. Eles limparam a feira juntos, consertaram as mesas quebradas e picharam uma frase no muro: "Esta feira é do povo, não dos opressores." A frase se tornou um pequeno, mas significativo símbolo de resistência. Fogo em pleno meio-dia. 2 semanas se passaram sem perturbações. Todos começaram a relaxar novamente. Mas naquela tarde, quando o sol estava forte e a feira lotada de clientes, algo chocante aconteceu. Vindo do lado norte da feira, 3 homens chegaram numa caminhonete. Estavam à paisana, mas seus movimentos eram suspeitos. Um deles começou a derramar um líquido de um galão numa barraca dos fundos. Antes que alguém pudesse perceber, faíscas surgiram e vu. As chamas subiram, queimando lonas secas e sacos plásticos. Fogo! Fogo! Gritaram as pessoas em pânico. Dona Yara, que estava atendendo um cliente, saiu correndo. Rafael, junto com outros 2 rapazes, tentou apagar o fogo com água de um reservatório. O ambiente ficou caótico. Feirantes gritavam, mercadorias foram abandonadas e algumas crianças choravam de medo. Felizmente, a comunidade agiu rápido. Os bombeiros chegaram em 10 minutos e o fogo foi controlado. Mas uma grande parte das barracas dos fundos ficou carbonizada. Quando todos ainda estavam ocupados se acalmando, o inspetor Fábio apareceu novamente. Ele veio com 2 policiais à paisana. Seu rosto estava duro, mas seus olhos transmitiam respeito pelos feirantes. Eu já pedi a perícia para vir até aqui. Isso não foi um acidente. Eles queriam mandar outra mensagem, disse ele. Dona Yara olhou para os restos de sua barraca queimada. Mensagem de quem, inspetor? Fábio olhou ao redor. Ainda não posso dizer, mas é muito provável que ainda esteja ligado ao grupo do Danilo. Existe uma rede maior e eles não gostam que seu esquema de extorsão seja exposto. Rafael cerrou os punhos. Se é assim, nós também não vamos ficar quietos, inspetor. Não queremos que esta feira seja controlada por gente como eles. A união que se tornou força. Naquela noite, os feirantes fizeram uma reunião de emergência no pequeno salão comunitário perto da feira. Estavam lá Dona Yara, Rafael, seu Damião, Dona Sônia e vários jovens que ajudaram durante o incêndio. Fábio também estava presente. Ele veio sem uniforme, usando uma jaqueta simples. Não queremos ser apenas vítimas, disse Dona Sônia. Temos que ter um jeito de mostrar a eles que esta feira não pode ser intimidada. Fábio olhou para eles, um por um. Eu gosto do espírito de vocês, mas lembrem-se, vocês são civis. Não façam justiça com as próprias mãos. Deixem que nós cuidamos disso. Rafael interveio. Não queremos causar confusão, inspetor. Só queremos ajudar a vigiar. Se virmos alguém suspeito, nós ligamos. Fábio assentiu. Essa é uma boa abordagem. Vou colocar uma equipe de vigilância noturna a partir de amanhã. Mas vocês devem permanecer alertas. A partir dali, formou-se uma espécie de vigília comunitária. Eles se revezavam na ronda noturna, carregando lanternas e pedaços de pau, às vezes tomando café juntos na lanchonete do seu Damião. A feira que antes era cheia de medo, agora se tornará mais sólida. Dona Yara, que antes era apenas uma vendedora de hortaliças comum, agora era um símbolo de coragem para todos ali. Mas em seu coração, ela sabia que a batalha ainda não havia terminado. Porque toda vez que a noite chegava, havia a ansiedade de que a próxima vingança pudesse ser ainda mais cruel. Novas sombras. Alguns dias depois, durante a ronda noturna, que corria como de costume, um dos jovens, chamado Ivan, viu uma figura suspeita perto do antigo depósito de arroz, que estava sem uso há muito tempo. Ele se aproximou em silêncio e chamou Rafael. Os 2 espiaram por trás de um muro e viram 2 pessoas fotografando a área da feira com câmeras de celular.
Rafael ligou imediatamente para o inspetor Fábio. Inspetor, acho que tem gente nos vigiando de novo. Pouco tempo depois, 2 policiais à paisana chegaram discretamente. Eles prenderam os 2 homens sem resistência. Ao serem revistados, encontraram uma mensagem curta no celular: verificar se a área está limpa. Próximo alvo, Dona Yara. A notícia fez todos tremerem. Mas Fábio apenas disse baixinho: esta é exatamente a prova de que precisávamos. Com isso podemos elevar a investigação ao nível do Estado. No entanto, Fábio também sabia que o próximo passo era perigoso. O homem por trás de Danilo não era um simples bandido. Ele é um oficial da ativa que tem grandes interesses nesta região, pensou o inspetor. O coração de uma mãe. Naquela noite, depois que todos foram para casa, Dona Yara sentou-se sozinha em sua pequena barraca parcialmente queimada. Em suas mãos havia uma foto antiga de seu falecido marido, que morrera alguns anos antes. Ela falou baixo, como se falasse com uma sombra. Meu querido, você sempre me disse para nunca ter medo dos injustos. Mas às vezes eu canso, querido. Canso de lutar sozinha. Naquela noite, depois que todos foram para casa, Dona Yara sentou-se sozinha em sua pequena barraca parcialmente queimada. Em suas mãos havia uma foto antiga de seu falecido marido. Ela falou baixo, como se falasse com uma sombra. Meu querido, você sempre me disse para nunca ter medo dos injustos. Mas às vezes eu canso, querido. Canso de lutar sozinha. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Mas ao longe, ouviu os passos de Rafael se aproximando. Ele trazia uma garrafa térmica de café e 2 copos de plástico. Dona Yara, não fique sozinha, disse ele gentilmente. Estamos todos aqui porque a senhora teve a coragem de começar. Dona Yara deu um sorriso fraco. Eu nunca pensei que apenas me recusar a pagar propina fosse causar um problema tão grande. Rafael balançou a cabeça. Às vezes a honestidade custa caro, Dona Yara. Mas se não começarmos, quem vai? Naquela noite, eles ficaram sentados por um longo tempo, olhando para a feira que começava a se acalmar novamente. Nenhuma palavra grandiosa foi dita, mas uma pequena convicção crescia em seus peitos. Que a verdade nem sempre precisa ser vencida com violência, mas com a coragem de não se curvar. No entanto, no final daquela noite, um carro preto parou longe na avenida. Um homem lá dentro observava a feira enquanto falava com alguém ao telefone. Sua voz era baixa, mas firme. Se eles continuarem fazendo barulho, acabem com eles de vez. A noite na Feira da Boa Esperança estava silenciosa novamente depois que todos os feirantes foram embora. A lâmpada fluorescente pendurada na frente da barraca balançava lentamente com o vento. Mas por trás da quietude, algo estava se movendo. Numa kitnet simples não muito longe da feira, o inspetor Fábio e 2 de seus homens examinavam os dados da investigação. Sobre a mesa de madeira velha, havia pilhas de pastas e fotos dos locais dos incidentes, incluindo as imagens dos 2 homens capturados naquela noite. Inspetor, o resultado da perícia saiu, disse um de seus homens, Rangel, entregando um arquivo. Os 2 homens eram, na verdade, capangas do delegado Saraiva, o chefe da delegacia seccional vizinha. Foram pagos para vigiar a Dona Yara e encontrar uma brecha para causar o caos na feira. Fábio encarou aquele nome por um longo tempo. Saraiva, ele murmurou. Já ouvi falar dele. Conhecido por ser linha dura, mas tem muitos subordinados que jogam sujo. Rangel olhou hesitante. Vamos nos reportar diretamente ao delegado seccional, inspetor? Fábio deu um longo suspiro. Ainda não. Precisamos de mais provas. Se dermos um passo em falso, este relatório pode simplesmente desaparecer. Ele olhou pela janela na direção da feira pouco iluminada ao longe. Em seu coração, ele sabia que este caso era mais profundo do que mera extorsão. Isso era sobre poder enraizado e ganância protegida por um distintivo. Amanhã em meio à tensão. No dia seguinte a feira parecia normal. Mas havia uma tensão palpável no ar.
Dona Yara tentava sorrir enquanto atendia aos clientes, mas seus olhos frequentemente se desviavam para a rua. Como se ela soubesse que o perigo poderia aparecer a qualquer momento. Rafael chegou trazendo algumas tábuas novas. Para substituir a mesa que queimou ontem, disse ele. Dona Yara sorriu levemente. Obrigada, seu Rafael. Se todo mundo fosse tão bom quanto o senhor, talvez este mundo não fosse tão ruim. Ah, Dona Yara, eu só ajudo como posso, respondeu Rafael, rindo baixo. Mas sua risada desapareceu rapidamente quando viu duas motos da polícia parando na esquina da feira. Dois homens desceram. Um deles estava paisana, mas pelo seu jeito de andar e postura, claramente não era uma pessoa comum. Ele olhou ao redor e depois caminhou na direção de Dona Yara. Dona, sou da delegacia, disse ele friamente. Recebemos uma denúncia de que a senhora acusou um de nossos oficiais de extorsão. Quero um esclarecimento. Dona Yara o encarou com calma. Eu não acusei ninguém, senhor. Eu apenas contei o que aconteceu comigo. Todas as testemunhas aqui sabem. O homem estreitou os olhos. Testemunhas podem ser compradas, dona. Cuidado com o que fala. Rafael, que ouviu a conversa, aproximou-se imediatamente. Senhor, não intimide as pessoas simples. Se quer falar oficialmente, por favor, use os canais legais. O homem olhou fixamente para Rafael, e depois deu um sorriso torto. Ah, então esse é o herói, disse ele, dando um tapa forte no ombro de Rafael. Cuidado com o que fala. Às vezes a boca é mais perigosa que uma arma. Antes de ir embora, ele olhou para Dona Yara mais uma vez. Espero que a senhora saiba onde está pisando. Depois que eles foram embora, a feira ficou em silêncio. Vários feirantes olhavam preocupados. Dona Yara tentava se manter firme, mas Rafael sabia que aquela ameaça não era brincadeira. O passo secreto. Naquela noite, Fábio foi novamente em segredo à casa de Dona Yara. Ele não usou um carro oficial, apenas uma moto velha cujo motor mal fazia barulho. Dona Yara, preciso pedir sua ajuda, disse ele baixinho. Queremos instalar um gravador na sua barraca. É provável que eles voltem nos próximos dias e precisamos de provas diretas. Dona Yara olhou para ele, hesitante. Mas se eles descobrirem? Fábio balançou a cabeça. Nós daremos cobertura à distância. A senhora só precisa agir normalmente. Com o coração batendo forte, Dona Yara concordou. Naquela noite, eles plantaram um pequeno dispositivo de gravação sob a mesa de vendas e uma microcâmera atrás de uma pilha de sacos de cebola. O dia decisivo. 2 dias depois, exatamente às 10 da manhã, 2 homens vieram novamente. Um deles era o mesmo que viera ameaçá-la. Mais tarde, soube-se que seu nome era Armando, um capanga do delegado Saraiva. Ele caminhou calmamente até a barraca de Dona Yara. Nossa, o movimento está bom, hein, dona? Mas ouvi dizer que a senhora ainda não pagou pela segurança, disse ele, batendo na mesa. Dona Yara permaneceu calma. Eu já disse, eu trabalho honestamente. Não tenho obrigação de pagar a ninguém. Armando sorriu, cínico. Corajosa, hein? Ouvi dizer que por sua causa, muita gente se deu mal. Se eles fizeram algo errado, isso é problema deles, respondeu Dona Yara calmamente. De repente, Armando chutou um caixote de pimentas, virando-o. As pessoas ao redor gritaram espontaneamente, não seja violento, moço. Mas Armando, em vez disso, agarrou o colarinho da blusa de Dona Yara. Vou te dar um último aviso. Se amanhã o dinheiro não aparecer, a barraca desaparece. O ambiente ficou caótico. Rafael correu de sua barraca e imediatamente puxou Armando para longe. Chega! Não encoste nela. Uma briga começou. Armando atingiu Rafael com um cacetete curto. Mas Rafael bloqueou o golpe e revidou. Vários feirantes vieram ajudar. Em questão de segundos, Armando e seu amigo foram cercados pela multidão, que já estava furiosa e com a paciência esgotada. Parem, por favor. Não façam justiça com as próprias mãos.
gritou Dona Yara em pânico. Mas a raiva do povo era incontrolável. Pouco depois, o som de sirenes da polícia foi ouvido se aproximando. O inspetor Fábio e sua equipe chegaram bem a tempo. Eles imediatamente separaram a briga, contiveram a multidão e prenderam Armando e seu cúmplice. A prova irrefutável. Na delegacia, Fábio entregou o gravador da barraca de Dona Yara ao Departamento de Investigação da Corregedoria. Na gravação, as ameaças de Armando eram claras, assim como a menção ao delegado Saraiva como chefe, que ordenou a coleta do dinheiro de segurança da feira. Todas as evidências foram enviadas para a capital do estado. Alguns dias depois, uma grande notícia apareceu na TV local. Delegado-chefe da seccional de Guararapes é exonerado e detido pela Corregedoria por caso de extorsão e intimidação a feirantes. A Feira da Boa Esperança de repente virou notícia. Repórteres vieram entrevistar os feirantes e escreveram histórias sobre a coragem das pessoas comuns contra a opressão. Dona Yara nunca quis ser famosa. Ela só queria viver em paz. Mas naquele dia, ela viu algo mais valioso que dinheiro: o respeito e a solidariedade de todos ao seu redor. O retorno da esperança. Uma semana depois, a atmosfera na feira mudou. Nenhum homem fardado apareceu mais para pedir dinheiro. A prefeitura enviou fiscais oficiais para supervisionar a feira e a ajuda para a reforma começou a chegar. Dona Yara abriu sua barraca como de costume. Quando o sol atravessou o telhado de zinco, ela viu Rafael chegando com uma marmita para o café da manhã. Dona Yara, disse ele, rindo baixo. Conseguimos, não é? Dona Yara sorriu calorosamente. Quem venceu foi a verdade, seu Rafael. Nós fomos apenas um instrumento. Logo depois, Fábio também apareceu. Desta vez, não a trabalho. Ele só queria parar e comprar tomates e pimentas, como um cliente comum. Esta feira está segura agora, Dona Yara, disse ele. Mas espero que a coragem como a de vocês não se apague. Dona Yara assentiu. Se todos fossem honestos com suas consciências, talvez ninguém precisasse ser corajoso. Tudo simplesmente correria bem. No entanto, no final do dia, quando a feira começou a ficar vazia e os feirantes fechavam suas barracas, Dona Yara olhou para o céu alaranjado da tarde. Ela se sentiu aliviada, mas por algum motivo, seu coração ainda não estava completamente em paz. Logo depois, Fábio também apareceu. Desta vez, não a trabalho. Ele só queria parar e comprar tomates e pimentas, como um cliente comum. Esta feira está segura agora, Dona Yara, disse ele. Mas espero que a coragem como a de vocês não se apague. Dona Yara assentiu. Se todos fossem honestos com suas consciências, talvez ninguém precisasse ser corajoso. Tudo simplesmente correria bem. No entanto, no final do dia, quando a feira começou a ficar vazia e os feirantes fechavam suas barracas, Dona Yara olhou para o céu alaranjado da tarde. Ela se sentiu aliviada, mas por algum motivo, seu coração ainda não estava completamente em paz. Ela não sabia que em uma pequena sala em uma cidade vizinha, um homem olhava para a tela de um laptop contendo imagens daquela feira. Seu rosto era frio, sua voz baixa, mas assustadora. Dona Yara, você acha que acabou? Disse ele, fechando o laptop. Você ainda não sabe contra quem realmente está lutando. Já se passaram quase 2 meses desde que a Feira da Boa Esperança voltou à calmaria. A vida lentamente voltou ao normal. As crianças voltaram a correr pelos corredores da feira. O som da negociação voltou a ser ouvido e o cheiro de salgados fritos na hora voltou a encher o ar da manhã. Dona Yara começou a sorrir sem medo. Seus tomates, pimentas e verduras voltaram a vender bem. Mas no fundo, ela sabia que essa calma ainda era frágil. O mundo das pessoas pequenas como ela muitas vezes só ficava em paz temporariamente. Até que alguém no poder decidisse agitá-lo novamente. Uma manhã, Rafael chegou mais cedo que o habitual. Seu rosto estava sério. Dona Yara, disse ele baixinho. Ouvi uma notícia ruim. Tem gente nova na delegacia, dizem que é alguém poderoso, o substituto do delegado Saraiva. Dona Yara parou de arrumar os legumes.
Poderoso, como? Dizem que ele é próximo dos políticos do município. Muita gente diz que ele vai querer vingança pelas pessoas dele que foram presas. Dona Yara ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para a rua da feira que começava a ficar movimentada e disse baixinho: se for verdade, espero que ele ainda tenha coração. Rafael suspirou. Tenho medo que a história se repita, Dona Yara. A sombra que retorna. Alguns dias depois, um homem de terno escuro veio à feira. Seu rosto parecia amigável, mas seus olhos eram penetrantes. Ele se apresentou como delegado Hernan, o novo chefe que substituía Saraiva. Estamos aqui apenas para garantir que a segurança desta feira seja mantida, disse ele, sorrindo para os feirantes. Ouvi dizer que esta feira foi destaque na mídia. Agora garanto que tudo correrá bem. As pessoas assentiram, mas Dona Yara sentiu algo estranho em seu jeito de falar. Havia um tom doce demais, esforçado demais para acalmar. Depois de alguns minutos, Hernan se aproximou da barraca de Dona Yara e disse baixinho: eu sei tudo o que a senhora passou. Mas também sei que nem todos os policiais são maus. Às vezes, são apenas vítimas do sistema. Dona Yara olhou para ele com cautela. Eu acredito nisso, doutor. Mas se há alguém fazendo mal e nós ficamos calados, então também somos culpados. Hernan deu um leve sorriso. A senhora fala bem, não é? Ele a encarou por mais tempo do que deveria, depois se virou e foi embora. Depois disso, alguns feirantes começaram a ficar inquietos. Embora Hernan não tenha feito nada, sua presença trouxe a mesma apreensão de antes. Como se uma tempestade estivesse prestes a chegar novamente. Uma noite quente. Certa noite, enquanto Dona Yara contava o dinheiro que sobrou das vendas, ouviu-se uma batida na porta de sua kitchen. Ela olhou para o relógio na parede, quase 11 da noite. Quem é? Ela perguntou, cautelosa. Dona Yara, sou eu, Rafael, respondeu uma voz do lado de fora. Ela abriu a porta e encontrou Rafael parado ali com o rosto tenso. Dona Yara, acabei de ver 2 homens rondando a feira. Não me parecem ser daqui. Dona Yara entrou em pânico. O que eles queriam? Não sei. Mas já avisei ao inspetor Fábio. Ele disse que a equipe dele está a caminho. Mal tiveram tempo de conversar mais, quando o som de motores de moto foi ouvido vindo da viela. 2 motos pararam não muito longe da casa de Dona Yara. Ouviram-se passos rápidos se aproximando. Rafael imediatamente se postou na frente da porta. Prepare-se para qualquer coisa, Dona Yara. Fique aí dentro. Mas antes que pudessem reagir, a porta dos fundos foi esmurrada. Toque. 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 Rafael se virou rapidamente. Então, da frente, ouviram alguém gritando rudemente: saiam. Dona Yara, não se esconda. Rafael cerrou os punhos. Estava claro que não eram moradores locais. Exatamente quando a tensão atingiu o pico, o som de um carro parando no final da viela foi ouvido. Faróis altos iluminaram a casa. A voz de Fábio soou alta: polícia. Larguem as armas. As 2 figuras sombrias que tentavam entrar imediatamente fugiram por um beco estreito. Um deles ainda conseguiu disparar uma arma na direção do carro de Fábio, mas a bala atingiu apenas o muro. Após uma breve perseguição, um homem foi capturado. E no interrogatório daquela noite foi revelado que eles foram enviados por alguém de dentro da polícia, novamente ligado à antiga rede de Saraiva. Eles queriam assustar Dona Yara para que ela retirasse sua declaração à mídia. O dia no tribunal. Algumas semanas depois, o caso foi a julgamento. Danilo Saraiva e outros 2 homens foram indiciados por múltiplas acusações: extorsão, intimidação e abuso de autoridade. Dona Yara compareceu como a principal testemunha. Ela ficou diante do juiz, usando um vestido simples. Suas mãos tremiam um pouco, mas sua voz era firme. Eu não sou ninguém, meritíssimo, disse ela. Eu sou apenas uma feirante. Mas eu sei o que é ser oprimida.
Eu sei o que é sentir medo toda vez que vejo o uniforme que deveria nos proteger, mas que em vez disso nos assusta. O tribunal ficou em silêncio. O juiz olhou para ela por um longo tempo antes de dizer baixinho: a coragem da senhora é o começo da mudança. Finalmente o tribunal deu o veredito. Saraiva e Danilo foram condenados, cada um, a 4 anos de prisão. Enquanto isso, os outros 2 agentes envolvidos receberam sanções severas e foram expulsos da corporação. A notícia se espalhou. O nome de Dona Yara apareceu novamente na mídia. Desta vez não como vítima, mas como um símbolo da determinação das pessoas comuns contra a injustiça. Depois que tudo acabou. Vários meses se passaram. A Feira da Boa Esperança agora estava diferente. A prefeitura instalou uma grande placa com os dizeres: Zona livre de extorsão, Feira da Boa Esperança, uma cidade limpa da injustiça. Dona Yara ainda vendia no mesmo lugar, mas sua barraca agora estava mais arrumada e limpa. Muitas pessoas vinham de outras cidades apenas para ver a feira que lutou contra a injustiça. Rafael agora foi nomeado presidente da cooperativa da feira. Ele ajudava os feirantes a organizar suas finanças e a protegê-los da extorsão. Enquanto isso, o inspetor Fábio, que ajudou silenciosamente, foi promovido a um cargo mais alto no estado. Mas antes de se mudar, ele fez questão de visitar Dona Yara uma última vez. Dona Yara, vim me despedir, disse ele, apertando a mão dela. Eu nunca vou esquecer esta feira. Aprendi muitas lições aqui. Dona Yara sorriu. Eu também nunca vou esquecer, doutor. Se o senhor não tivesse nos ajudado naquela época, talvez todos nós tivéssemos desistido. Fábio balançou a cabeça. Não fui eu quem foi corajoso, Dona Yara. Foram a senhora e os feirantes que tiveram a coragem primeiro. Sem essa coragem, a lei não teria significado. Um final tranquilo. Naquela tarde, Dona Yara sentou-se em sua cadeirinha de madeira em frente à barraca, observando o pôr do sol atrás do telhado da feira. O vento trazia o cheiro dos salgados que Dona Sônia fritava no final do corredor. Ela olhou para os tomates vermelhos à sua frente e sorriu. Meu querido, ela sussurrou baixinho, como se falasse com o espírito de seu marido, que costumava acompanhá-la nas vendas. Finalmente posso vender sem medo. Rafael passou carregando um balde de água, sorriu e disse: Dona Yara, este mundo não precisa de gente poderosa, mas de gente honesta. Dona Yara concordou. E de gente que não tem medo de dizer a verdade. O céu do entardecer mudou de laranja para tons de roxo. A feira lentamente se esvaziou. Mas, em meio ao ar frio da tarde, havia um calor invisível. O calor da solidariedade, da coragem e da honestidade que finalmente venceram o medo. Epílogo. Alguns meses depois que tudo terminou, um artigo foi publicado em um jornal nacional com o título: De uma pequena feira no interior, nasce uma grande voz sobre justiça. Abaixo, havia uma foto de Dona Yara sorrindo em frente à sua barraca de verduras, usando um avental surrado, mas limpo. Suas mãos seguravam um maço de couve e em seus olhos brilhava a convicção de que, por menor que alguém seja, se estiver do lado certo, o mundo pode mudar um pouquinho para melhor. Fim. Já se passaram quase 2 meses desde que a Feira da Boa Esperança voltou à calmaria. A vida lentamente voltou ao normal. As crianças voltaram a correr pelos corredores da feira. O som da negociação voltou a ser ouvido e o cheiro de salgados fritos na hora voltou a encher o ar da manhã. Dona Yara começou a sorrir sem medo. Seus tomates, pimentas e verduras voltaram a vender bem. Mas no fundo, ela sabia que essa calma ainda era frágil. O mundo das pessoas pequenas como ela muitas vezes só ficava em paz temporariamente. Até que alguém no poder decidisse agitá-lo novamente. Uma manhã, Rafael chegou mais cedo que o habitual. Seu rosto estava sério. Dona Yara, disse ele baixinho. Ouvi uma notícia ruim. Tem gente nova na delegacia, dizem que é alguém poderoso, o substituto do delegado Saraiva. Dona Yara parou de arrumar os legumes. Poderoso, como? Dizem que ele é próximo dos políticos do município.
Muita gente diz que ele vai querer vingança pelas pessoas dele que foram presas. Dona Yara ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para a rua da feira que começava a ficar movimentada e disse baixinho: se for verdade, espero que ele ainda tenha coração. Rafael suspirou. Tenho medo que a história se repita, Dona Yara. A sombra que retorna. Alguns dias depois, um homem de terno escuro veio à feira. Seu rosto parecia amigável, mas seus olhos eram penetrantes. Ele se apresentou como delegado Hernan, o novo chefe que substituía Saraiva. Estamos aqui apenas para garantir que a segurança desta feira seja mantida, disse ele, sorrindo para os feirantes. Ouvi dizer que esta feira foi destaque na mídia. Agora garanto que tudo correrá bem. As pessoas assentiram, mas Dona Yara sentiu algo estranho em seu jeito de falar. Havia um tom doce demais, esforçado demais para acalmar. Depois de alguns minutos, Hernan se aproximou da barraca de Dona Yara e disse baixinho: eu sei tudo o que a senhora passou. Mas também sei que nem todos os policiais são maus. Às vezes, são apenas vítimas do sistema. Dona Yara olhou para ele com cautela. Eu acredito nisso, doutor. Mas se há alguém fazendo mal e nós ficamos calados, então também somos culpados. Hernan deu um leve sorriso. A senhora fala bem, não é? Ele a encarou por mais tempo do que deveria, depois se virou e foi embora. Depois disso, alguns feirantes começaram a ficar inquietos. Embora Hernan não tenha feito nada, sua presença trouxe a mesma apreensão de antes. Como se uma tempestade estivesse prestes a chegar novamente. Uma noite quente. Certa noite, enquanto Dona Yara contava o dinheiro que sobrou das vendas, ouviu-se uma batida na porta de sua kitchen. Ela olhou para o relógio na parede, quase 11 da noite. Quem é? Ela perguntou, cautelosa. Dona Yara, sou eu, Rafael, respondeu uma voz do lado de fora. Ela abriu a porta e encontrou Rafael parado ali com o rosto tenso. Dona Yara, acabei de ver 2 homens rondando a feira. Não me parecem ser daqui. Dona Yara entrou em pânico. O que eles queriam? Não sei. Mas já avisei ao inspetor Fábio. Ele disse que a equipe dele está a caminho. Mal tiveram tempo de conversar mais, quando o som de motores de moto foi ouvido vindo da viela. 2 motos pararam não muito longe da casa de Dona Yara. Ouviram-se passos rápidos se aproximando. Rafael imediatamente se postou na frente da porta. Prepare-se para qualquer coisa, Dona Yara. Fique aí dentro. Mas antes que pudessem reagir, a porta dos fundos foi esmurrada. Toque. 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 Rafael se virou rapidamente. Então, da frente, ouviram alguém gritando rudemente: saiam. Dona Yara, não se esconda. Rafael cerrou os punhos. Estava claro que não eram moradores locais. Exatamente quando a tensão atingiu o pico, o som de um carro parando no final da viela foi ouvido. Faróis altos iluminaram a casa. A voz de Fábio soou alta: polícia. Larguem as armas. As 2 figuras sombrias que tentavam entrar imediatamente fugiram por um beco estreito. Um deles ainda conseguiu disparar uma arma na direção do carro de Fábio, mas a bala atingiu apenas o muro. Após uma breve perseguição, um homem foi capturado. E no interrogatório daquela noite foi revelado que eles foram enviados por alguém de dentro da polícia, novamente ligado à antiga rede de Saraiva. Eles queriam assustar Dona Yara para que ela retirasse sua declaração à mídia. O dia no tribunal. Algumas semanas depois, o caso foi a julgamento. Danilo Saraiva e outros 2 homens foram indiciados por múltiplas acusações: extorsão, intimidação e abuso de autoridade. Dona Yara compareceu como a principal testemunha. Ela ficou diante do juiz, usando um vestido simples. Suas mãos tremiam um pouco, mas sua voz era firme. Eu não sou ninguém, meritíssimo, disse ela. Eu sou apenas uma feirante. Mas eu sei o que é ser oprimida. Eu sei o que é sentir medo toda vez que vejo o uniforme que deveria nos proteger, mas que em vez disso nos assusta.
O tribunal ficou em silêncio. O juiz olhou para ela por um longo tempo antes de dizer baixinho: a coragem da senhora é o começo da mudança. Finalmente o tribunal deu o veredito. Saraiva e Danilo foram condenados, cada um, a 4 anos de prisão. Enquanto isso, os outros 2 agentes envolvidos receberam sanções severas e foram expulsos da corporação. A notícia se espalhou. O nome de Dona Yara apareceu novamente na mídia. Desta vez não como vítima, mas como um símbolo da determinação das pessoas comuns contra a injustiça. Depois que tudo acabou. Vários meses se passaram. A Feira da Boa Esperança agora estava diferente. A prefeitura instalou uma grande placa com os dizeres: Zona livre de extorsão, Feira da Boa Esperança, uma cidade limpa da injustiça. Dona Yara ainda vendia no mesmo lugar, mas sua barraca agora estava mais arrumada e limpa. Muitas pessoas vinham de outras cidades apenas para ver a feira que lutou contra a injustiça. Rafael agora foi nomeado presidente da cooperativa da feira. Ele ajudava os feirantes a organizar suas finanças e a protegê-los da extorsão. Enquanto isso, o inspetor Fábio, que ajudou silenciosamente, foi promovido a um cargo mais alto no estado. Mas antes de se mudar, ele fez questão de visitar Dona Yara uma última vez. Dona Yara, vim me despedir, disse ele, apertando a mão dela. Eu nunca vou esquecer esta feira. Aprendi muitas lições aqui. Dona Yara sorriu. Eu também nunca vou esquecer, doutor. Se o senhor não tivesse nos ajudado naquela época, talvez todos nós tivéssemos desistido. Fábio balançou a cabeça. Não fui eu quem foi corajoso, Dona Yara. Foram a senhora e os feirantes que tiveram a coragem primeiro. Sem essa coragem, a lei não teria significado. Um final tranquilo. Naquela tarde, Dona Yara sentou-se em sua cadeirinha de madeira em frente à barraca, observando o pôr do sol atrás do telhado da feira. O vento trazia o cheiro dos salgados que Dona Sônia fritava no final do corredor. Ela olhou para os tomates vermelhos à sua frente e sorriu. Meu querido, ela sussurrou baixinho, como se falasse com o espírito de seu marido, que costumava acompanhá-la nas vendas. Finalmente posso vender sem medo. Rafael passou carregando um balde de água, sorriu e disse: Dona Yara, este mundo não precisa de gente poderosa, mas de gente honesta. Dona Yara concordou. E de gente que não tem medo de dizer a verdade. O céu do entardecer mudou de laranja para tons de roxo. A feira lentamente se esvaziou. Mas, em meio ao ar frio da tarde, havia um calor invisível. O calor da solidariedade, da coragem e da honestidade que finalmente venceram o medo. Epílogo. Alguns meses depois que tudo terminou, um artigo foi publicado em um jornal nacional com o título: De uma pequena feira no interior, nasce uma grande voz sobre justiça. Abaixo, havia uma foto de Dona Yara sorrindo em frente à sua barraca de verduras, usando um avental surrado, mas limpo. Suas mãos seguravam um maço de couve e em seus olhos brilhava a convicção de